Eu gosto desses eventos, porque eles falam coisas que eu não tenho. É genial. A não ser, claro, a paixão pela doutrina espírita. O resto é eles que acham. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu sou um sujeito que precisa de muito espaço. Só não fui padre porque eu não cabia na batina, o resto tudo dá certo. Eu não sou irreverente, não. Vocês é que são formais demais. Né, doutor Ney? Mas, vamos lá, né? Nós, espíritas, somos... Estou escolhendo palavra, tá? Nós, espíritas, somos bastante metidos, convencidos que somos compreensivos. Rotineiramente nós justificamos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos vícios, até mesmo a nossa covardia, até mesmo o terrível erro da omissão. Kardec fala que o erro da omissão é um erro grave. Nós cometemos este erro dizendo que nós somos assim por causa das reencarnações. Muita gente afirma assim, mas olha bem o exemplo de fulano, de cicrano. Assim, aí o espírita diz assim, mas quem sou eu? Eu sou um pobre coitado. Olha a caminhada, eu não sou ninguém. Falso. E Jesus diz assim, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais ainda. A grande frase, no meu pouco entender, da filosofia espírita, é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que liberta? Liberta porque educa. Ela educa o espírito encarnado, elucidando a mensagem trazida por Jesus e eternizada pelos apóstolos. Isso tudo nós já sabemos. O espírita acha que sabe tudo. Nós sabemos porque lemos um pouquinho, não lemos muito, nós lemos um pouquinho, assistimos palestras. Mas, quando o palestrante fala dos exemplos dados pelos espíritos, Emmanuel faz as narrativas brilhantes, os 400 e tantos livros que o nosso querido Chico Xavier escreveu, ou psicografou, como queiram, os ensinamentos de Paulo de Tarso. O que nós falamos? Mas ele é Emmanuel, ele é Chico, ele é Paulo. Isto é uma triste característica que os espíritas têm colecionado, têm cultivado, naquele largo exercício
de quem tem orgulho de ser humilde. E se nós percebermos, observarmos, não precisa ler muito, porque a gente fala com as pessoas assim, fulano, lê o livro. Ele chega na livraria e olha a testa do livro, tem 400 páginas, assim, mas é isso tudo? Então não precisa ler muito. Observe, escute, ouvidos de ouvir a história dos homens que construíram o Evangelho do Cristo, e vocês não verão nenhum deles. Todos os personagens da história do Evangelho, estou falando de religião não, do Evangelho, todos eles, sem exceção, sofreram todas as dores, sofreram todos os amores, nada lhes caiu do céu, nada lhes foi dado de presente, nada lhes foi dado por privilégio, porque não existe privilégio nas leis de Deus. Então, é preciso reagir quanto esta maneira conformista, apática dos espíritas. O Dr. Ney disse aqui, dentre tantos brilhantismos, quando foi perguntado por que o espiritismo naufragou na França, qual foi a resposta? Apatia, covardia, comodismo. Se refugiaram nas suas razões e não passaram adiante aquilo que aprenderam. Então, é urgente reagir. Mas o espírita é evoluído, tem receio de reagir. Mas eu vou reagir. Reagir significa simplesmente oposição, uma luta resistente, contrária contra tudo que nos ofende, que agride a nossa convicção de espírita. Reagir contra o que se opõe ao progresso do cristianismo. Reação não significa violência. A Igreja Católica, para reagir ao protestantismo, criou a Contra-Reforma e matou milhões de pessoas. Não é isto. Não é isto. É lutar com o equilíbrio espiritual que a doutrina espírita nos ensina e com convicção. Convicção. Lutar e viver dentro dos ensinamentos trazidos por Kardec. Porque, se nós estudamos, nós aprendemos. Se aprendemos, falamos. Se falamos, exemplificamos. Logo, se a palavra convence, o exemplo arrasta. A não ser que nós aqui estejamos felizes e satisfeitos, contentes e alegres com o mundo que está à nossa volta. O que nós temos no mundo não vale nem a pena ver televisão, ver o jornal. Não vale a pena. O que está ali não vale a pena ver. Mas é preciso ver para não se alienar, para se esconder no mosteiro e passar a vida inteira de joelho cantando canto gregoriano, quer dizer, uma música chata numa língua que ninguém entende. Escondido do mundo, perdendo a oportunidade da divina reencarnação. Mas nós espíritas, quando somos chamados a observar esse mundo, o que nós fazemos? Nós falamos assim. Também, esses bandidos vão ver. Esses políticos, os adjetivos eu não vou dizer não, porque vocês sabem quais são. Esses políticos
esses bandidos, esse isso, esse aquilo, vão nascer em outro planeta muito mais atrasado e nós vamos ficar no mundo de regeneração. Me permitam uma expressão filosófica. Vamos aproveitar aqui este nosso pequeno conhecimento sobre reencarnação para olhar as nossas vidas. Não olhar para as vidas vindouras, porque nós somos espíritas e já estamos salvos. Feito o metodista que decorou a Bíblia e vai direto para o céu. Zup! Vamos olhar a nossa vida passada, as nossas vidas passadas. Vamos fazer aqui uma regressão. Não precisa. Cada um sabe o que foi. Só não sabe o nome, mas o que foi sabe. É só pensar no que gosta. É só pensar no que faria se estivesse sozinho numa ilha deserta, ou para os mais jovens, se o pai e a mãe passassem 15 dias longe. Vai mostrar tudinho que foi. Vamos olhar a nossa vida passada no sentido de vermos por que estamos assim. Eu sei, tenho certeza disso, conheço muitos que estão aqui, sei que não são espíritas, sei que são católicos, etc. E que alguns estão vindo à Casa do Caminho, vindo a um centro espírita, pela primeira vez ou primeiras vezes. Se eu disser algo que os magoe, lamento. Não vou pedir desculpa porque eu não fiz a história, eu só li. Então, responsabilidade de quem a fez. Mas, se olharmos o passado, nós vamos ver que hoje vivemos as consequências dos fatos por nós promovidos no passado, já que somos reencarnacionistas. Então, volto à pergunta. Estamos contentes, tranquilos com o mundo de hoje? Nós somos espíritos velhos, reencarnando nesse tempo, nesse mundo. E muitos de nós, com certeza, estavam lá, naquele triste momento da história da humanidade, quando escolhemos Barrabás. E quando nós escolhemos Barrabás em detrimento ao Cristo, não significa que tenhamos escolhido apenas um assassino, ladrão, pelo Filho querido de Deus, mas nós escolhemos o que ele, Barrabás, significa: maldade, crueldade, violência. O que há de ruim, nós aplaudimos e gritamos o seu nome. Depois vieram os apóstolos. Assassinado Jesus, vieram os apóstolos, dentre eles o nosso querido Paulo de Tarso, sobre o qual todos nós aqui já estudamos sua vida, emocionamos com suas palavras, a brilhante, fantástica e incrível conversão em Damasco. E Paulo de Tarso foi perseguido, seguido, torturado, preso pelos judeus, sistemática e constantemente. E vem a igreja, católica, para desprestigiar todo o esforço e empenho deste homem, deste espírito que lutou contra tudo que havia dentro dele, transforma-o num santo, magicamente, puf, virou santo.
e saiu pregando o cristianismo como se nada, dormiu pecador e acordou santo, com um único objetivo: desprestigiar o esforço, apagar a capacidade de progresso que cada um de nós é dotado, acabar com a vontade de melhorar, transformando Jesus em algo miraculoso e distante, impossível do homem comum chegar até o Cristo sem a intervenção teológico-comercial da Igreja Católica. E assim, esta religião foi, e depois outras, foram afastando, ou nos afastando do cristianismo conforme Jesus ensinou. E foi colocando no meio vários mitos, várias farsas, vários folclores, remontando do passado bárbaro do homem, símbolos para dificultar a nossa compreensão. Ao ponto de, recentemente, o renunciado Papa, que era, numa noite, o continuador de Pedro, no dia seguinte resolveu que não era mais. Eu sou, agora não sou mais. Pois é, o renunciado Papa, como ninguém sabia como iam chamá-lo, chamaram de emérito. O renunciado emérito Papa, numa tentativa de fazer alguma coisa para marcar a história, foi se encontrar com os líderes judeus. E lá, em Israel, disse que não foram os judeus que crucificaram Cristo. Ele falou isso para ganhar a simpatia dos judeus. E mentiu. Mentiu pública, aberta e descaradamente, contrariando os evangelhos. Os evangelistas apontaram o esforço, o empenho que os judeus fizeram para crucificar Cristo e todos mais. E ele disse que não. Olhem o perigo, olhem de que mundo nós estamos vindo. Olhem porque este mundo é o que é. E o nosso querido Paulo de Tarso, envolvido nas mazelas do império religioso que ele nasceu, convertido, depois de 25 anos de esforço hercúleo, depois de ser negado pelo próprio pai, pela família, chutado pelos amigos, cuspido pelos sacerdotes, sofreu todos os tipos de enxovalho em nome daquele que ele descobriu, aprendeu e entendeu que era o caminho, a verdade e a vida. Paulo percorreu todo o mundo que ele conhecia e podia, fundando as suas igrejas. E Paulo escreveu as suas cartas, as suas epístolas. E eu perguntei um dia a um pastor, meu amigo, falei assim, por que Paulo escreveu as epístolas? Ele disse, por ordem do Divino Espírito Santo. Falei, será que Paulo escreveu as epístolas porque o Espírito Santo chegou perto dele? Falou, Paulo, você está aí sentado, curtindo com a tranquilidade, vamos escrever umas cartas. Pegue a sua caneta, um maço de papel chamex e vamos escrever. E Paulo não tinha nada para fazer, foi escrever.
Ou, quem sabe, Paulo estivesse fechado num mosteiro, num templo, meditando, longe da humanidade, pecador e cruel. E ele ali ficou imerso em profunda concentração, e o Espírito Santo, segundo alguns foi o Espírito Santo, segundo outros foi o próprio Deus. Deus veio à terra e inspirou Paulo de Tarso a escrever as cartas. 12 no total. Tem gente que mente tanto que diz que tem carta do Paulo que foi falsa porque a caligrafia não corresponde. Ora, Deus, eu quero saber, que alguém viu o diploma de curso de caligrafia de Paulo para poder fazer o teste caligráfico? Conhecereis a verdade vos libertará, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E Emmanuel nos responde a pergunta: por que Paulo de Tarso escreveu as suas epístolas? E Emmanuel responde assim: Paulo estava profundamente sobrecarregado pelos compromissos que ele assumira com todas as igrejas que ele fundara pessoalmente em sua romaria, em sua peregrinação, em suas viagens, ou que outros dos seus amigos, não vou dizer discípulos, mas seus amigos, fundarem outras cidades. E as cartas, e as reclamações, e os pedidos chegavam de todos os lugares do mundo a Paulo de Tarso, reclamando de tudo, reclamando no sentido de pedir socorro. Me ajude nisso, me ajude naquilo, não temos dinheiro para pagar imposto, a influência da comunidade tal, da filosofia tal. Lembrem-se bem, nós estamos há 50, 60 anos depois da morte do Cristo. O cristianismo era algo completamente desconhecido. Nós estamos falando de um mundo em que religiões eram ritos primitivos, que estavam instalados em muitas regiões há 3, 4, 5 mil anos. E o cristianismo não é só uma religião, é uma visão, é uma abordagem absolutamente inédita, nova e impensável, como é para nós hoje o Espiritismo. Tem gente que acha extremamente difícil uma reunião espírita porque não tem para onde olhar e rezar. Não tem sinal da cruz, não tem que levantar. Não, senta, faz um Pai Nosso, escuta uma palestra, estuda e vai embora. Só isso. Imaginem naquela época. Emmanuel diz que os pedidos eram tantos, e abre aspas, e ele diz assim: os pedidos choviam de todos os sítios para onde perambulara, levando a boa nova. Então, Paulo de Tarso está ali numa tremenda pressão. Se fosse nos dias de hoje, eu diria assim, aquele executivo estava em estresse máximo, tendo que resolver todos os problemas e não sabia como. Não tinha autoajuda, não tinha ninguém. Ele sozinho na sua casinha, no seu cantinho, no seu cafofo, e todo mundo pedindo tudo. E nós sabemos como é isso, né? Nós chegamos num centro espírita, escrevemos um pedido de radiação, botamos em cima da mesa, entregamos para o plantonista e vamos embora. Assim, graças a Deus, já botei meu nome lá, agora está tudo resolvido. E dá no pé e vai viver a vida, quer dizer, empurrologia. Empurramos para a espiritualidade a resolução do nosso problema. Aqui empurravam para Paulo de Tarso os problemas das igrejas que ele havia fundado. E Paulo, absolutamente atormentado mesmo, nervoso, preocupado, chorando, se recolhe para, depois que vai todo mundo embora, ele se recolhe e vai fazer uma prece. Aí sim, ele está imerso em concentração, porque antes ele estava trabalhando arduamente. E ele, em prece e em lágrimas,
em prece e em lágrimas. Uma voz lhe disse ao ouvido: prossegue ensinando a verdade e estarei consigo. Aquilo lhe bateu na alma como um acalanto profundo, e ele, relaxando, acalmando, se lembrou da imensa lista de pedidos, da quantidade de dificuldades que cada uma das igrejas passava. E ele pensou: e as igrejas? Como vou atender aqueles que me ouviram e divulgam a boa nova nas terras mais distantes? A voz retornou-lhe ao ouvido: não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não possa assistir a todos ao mesmo tempo, mas é possível satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. E a voz completa: poderá escrever a todos os irmãos em nome da Boa Nova e será compreendido. Por quê? Prestem muita atenção nisso, muita. Por quê? O valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual da palavra, da sua exemplificação e da sua vida. Vamos dar uma paradinha e pensar o seguinte: o que nós vemos hoje nas religiões, será que esta mensagem do Espírito a Paulo de Tarso se encaixa em grande parte das religiões? Na igreja tal, nós temos um missionário fulano dando bênção especial para pessoas que sentam à frente. No Vaticano, homens especiais escolhem dentre eles um especial que é o continuador do trabalho de Pedro. Mas os espíritas não ficam longe, não. Os espíritas falam assim: eu só vou naquele centro e só tomo passe com aquele médium porque o passe dele é mais forte. A reza dele é boa. Olha a palavra, olha o que ele diz: está no conteúdo espiritual da sua palavra, da sua exemplificação e da sua vida. E prossegue concluindo o Espírito: doravante, Paulo, Estevão permanecerá, ele não diz permanecerá ao seu lado. Estevão, só para lembrar, Estevão foi um rapaz, um cristão de primeiro momento, que Paulo de Tarso, quando ainda Saulo, perseguiu até a morte, por ser cristão. Estevão permanecerá aconchegado, quer dizer, doutor Ney, debruçado, aconchegado, acalentando a você, transmitindo os meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício de todos os necessitados do mundo. Quem está falando a Paulo? Os meus pensamentos. Jesus. Jesus utilizou-se de Estevão para que Estevão instruísse Paulo, mas não só como um mensageiro, mas como quem agasalha, porque a tarefa seria longa, árdua e profunda. E assim começou o circuito das imortais cartas de Paulo de Tarso. E logo de princípio, quando Pedro recebeu as primeiras cópias, mas só uma
me ocorreu aqui. Eu brinquei com relação à escrita. Quando ele começou a escrever, ele nunca escrevia sozinho. Não era um trabalho escondido, de revelação, como Herculano diz, uma audiência particular com Deus. Herculano fala isso a respeito de certos médiuns por aí. Não era uma audiência particular, secreta, revelatória, privilegiada de Paulo de Tarso. Ele se cercava de alguns companheiros mais dignos e, vejam bem, Emmanuel diz isso claramente, ele, Paulo de Tarso, se socorria das inspirações destes colegas, destes amigos, quando ele, Paulo, não encontrava em si mesmo equilíbrio sentimental e possibilidades precisas para transmitir as instruções vindas do Pai. Olhem que espírito de autocrítica, que capacidade de avaliação do seu próprio equilíbrio. Quando ele sentia que ele não estava bem, ele não estava apto, ele não estava em condições, os seus colegas psicografavam as cartas. Ele ouvia as mensagens de Estevão e passava para eles, e eles anotavam. E essas epístolas vão rapidamente percorrendo o mundo. Simão Pedro recebe algumas cópias e, ao lê-las, ele diz, transcreve Emmanuel, abre aspas, as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores. Elas assinalam um novo período luminoso na história do Evangelho. De fato, o que são as cartas de Paulo de Tarso? Algumas são bastante conhecidas, mas nem todas. Elas não são um tratado filosófico, não são tratados teológicos, como querem alguns religiosos, transformar as cartas de Paulo num código teológico. Elas são, por mais incrível que possa parecer, lembrem-se quando foram escritas, na época da barbárie humana, no lançamento das primeiras sementes do cristianismo. O homem nunca havia ouvido falar amor, perdão, caridade, fraternidade. Nada disso existia. Sequer existia noção de família, pai, mãe, irmão. Elas são um código de conduta moral cristã destinada a cada uma comunidade para a qual Paulo escreveu, de acordo com os problemas citados por quem lhes entregou as cartas. Se é a carta aos Romanos, Paulo não fundou a igreja de Roma, nem Paulo nem ninguém. É outra mentira da Igreja Católica dizer que Pedro fundou. Não fundou absolutamente nada. A Igreja Católica é um arranjo. Mas tem a carta aos Romanos. E Paulo, então, trata dos assuntos pertinentes àquela igreja que ele não conheceu de perto. Mas vamos pegar umazinha só. Uma carta. Das 12, uma. Oi, achei que você fosse falar das 12. Aí, minha querida professora Heloísa, dormiriam lá da final até aqui. Então, não vou fazer isto, porque a gente vê que dorme é duro, se escutar o ronco complica. Então, vamos só pegar o exemplo da carta aos Coríntios. Corinto era uma cidade grega, um porto importantíssimo, riquíssimo.
onde nós tínhamos fortuna, cultura, pois era uma cidade grega, o berço do pensamento. Nem todos os filósofos gregos, lamentavelmente, era do nível de Platão, Sócrates e assim por diante. Tinham aqueles, como sempre tem, aproveitadores do pensamento, que distorcem, confundem, etc. Mas Corinto possuía uma profunda e ativa vida intelectual, comercial e religiosa. Então, vamos pegar a carta que Paulo escreve aos Coríntios para só no trecho da religião, que é o que mais influencia nosso mundo hoje. A religião em Corinto tinha como deusa principal Afrodite, a deusa da fertilidade. Não imaginem muito, por favor. Fiquem só onde eu estou falando. Eu tenho medo do pensamento desde quando eu tinha 13 anos e escutei uma música maravilhosa do Lupicínio Rodrigues. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar, não é? Bom, então não voemos, fiquemos por aqui. Então, Afrodite, e o culto a Afrodite era periódico, não semanal, mas era periódico, culto maior, e reunia nada mais, nada menos do que mil sacerdotisas dentro do mesmo templo. Todas elas vestidas a caráter, quer dizer, nuas, cobertas com fino véu. E todas as sacerdotisas eram identificadas pelo cabelo cortado bem baixo ou absolutamente carecas. Por quê? Porque até hoje algumas religiões, algumas seitas e alguns cultos, a calvície, raspar a cabeça, significa simplicidade, retirar toda a humildade, toda a arrogância, porque o cabelo se vem feito, então raspa a cabeça para mostrar que é humilde. É aquele tipo de gente que tem orgulho de ser humilde. Então isso já é antigo, não é? Muitos espíritos devem ter... Tá bom, deixa para lá. Então, elas eram carecas ou cabelo cortado baixinho. E é lógico que no grande culto a Afrodite, os homens ricos levavam oferendas. E essas oferendas eram animais. E os animais eram mortos dentro do templo. Parte desta carne era oferecida e queimada na pira sagrada, tacava fogo na carne dentro do templo, imagina o cheiro, e o restante era posto servido em banquete. Quem não levasse não comia, ficava de longe olhando, igualzinho nós vemos nas igrejas de Minas Gerais. Você entra numa igreja de Minas Gerais, tem nas históricas, né? Tem um retângulo e uns bancos. Ali ficava a classe média. Os ricos nos tronos lá perto do altar e a pobreza lá fora. Pronto, acabou. É assim que funciona. Vem de longe isso. Olha a ligação das cartas de Paulo. Então, oferecia-se comida aos deuses, o que sobrava os ricos comiam, bebiam e faziam sexo com as ninfas, com as sacerdotisas. Era um sexo sagrado, pois era feito entre o homem e a representante de Deus. Era uma orgia geral, onde de tudo acontecia. Quando Paulo sai de Corinto, isto ainda acontecia. E ele recebe uma carta dos cristãos apavorados, porque muitos adeptos da Boa Nova estavam querendo adotar algumas características da religião dos coríntios. E pior, o comportamento daquelas sacerdotisas, como a comunidade cristã começou a crescer, era necessária uma reação. Então, o comportamento sexual das sacerdotisas foi para as ruas. E as mulheres passaram a cortar o cabelo e raspar a cabeça, mostrando assim que estavam disponíveis aos prazeres da deusa Afrodite, que também pode ser chamada, e é chamada às vezes, de Diana. E isso estava contaminando toda a sociedade. E os pedidos de socorro chegaram a Paulo de Tarso.
Paulo, lendo aquelas reclamações, entrou em prece, lógico, e ouviu as instruções de seu mentor Estevão, que orientou, prestem atenção, está no texto da carta, pode pegar até no site da Igreja Evangélica, que é o que eu vou dizer aqui. Paulo orientou aquela comunidade, quer dizer, as orientações a seguir foram para a comunidade de Corinto. Que todas as mulheres cristãs deveriam usar véu, ou deixarem seus cabelos crescerem, a modo serem vistos de longe. Assim, elas seriam distinguidas das mulheres tosquiadas, quer dizer, de cabelo cortado, curtinho, e das mulheres carecas, que eram aquelas que estavam à disposição dos homens. Simples, não é? É uma maneira de mostrar quem eu sou, de onde eu venho. Porque as roupas eram iguais, as classes sociais não existiam, a miséria era total. Então deixa o cabelo crescer, que todo mundo vai saber que aquela mulher que está ali é uma mulher casada, e não uma prostituta. Muitas religiões hoje proíbem que as suas adeptas usem ou cortem o cabelo. E nós perguntamos a eles, por quê? Ela diz, está na Bíblia. Não. Está na carta de Paulo. Mas era para Corinto. Outras religiosas usam véu. Tem umas que usam até um chapéu engraçado, parecendo uma asa de avião. Aí você pergunta, por que este hábito? Está na Bíblia, Deus mandou. Aí a gente vai procurar, não está. No culto, lá em Corinto, Paulo diz assim, as mulheres fiquem caladas, quietas, cobertas com o véu, e deixe as perguntas e as dúvidas para serem feitas aos seus esposos, quando em seu lar. Porque antes os cultos eram liderados pelas mulheres e acabavam em orgia. E o cristianismo propunha, como propõe hoje, uma nova forma de comportamento. Honra, dignidade, moral cristã. Hoje estamos em outro nível, mas naquele tempo era rasteiro mesmo. A mulher cristã tinha que lutar pessoalmente para não ser confundida como uma prostituta. Então ele diz isso. O que as religiões fizeram? Pegaram esta indicação de Paulo e criaram um instituto de regras colocando a mulher em posição submissa, ao ponto de que em muitas igrejas católicas mundo afora as mulheres não entravam. Assistiam à missa num lugar separado, ao ponto de se criarem os conventos, prisões para as moças que queriam apenas aprender a tocar violão ou simplesmente escrever. Muitas jovens brasileiras, no início do século XIX, foram trancafiadas em conventos por esse país louco afora, porque escreviam. E Paulo disse que não podia escrever, porque ela tinha que ser submissa ao homem. Mas era para aquela comunidade, porque Paulo termina a sua carta neste capítulo falando do resguardo da família. Para que houvesse a sedimentação, a expansão, a proliferação do cristianismo, era necessário que se respeitasse a família. E a família é constituída de um homem, uma mulher e todos aqueles que descendem, calcados na moral ensinada por Jesus Cristo. Se vocês acham isso absurdo de Paulo, entrem no Google e veem como funcionava o culto a Afrodite. Paulo estava ensinando, ou está nos ensinando, o bem viver. Mas para aprender este bem viver ensinado por Paulo de Tarso,
é necessário ter olhos de ler, é necessário pegar suas cartas e ler os ensinos do apóstolo com olhos do Espírito e não com os olhos da religião, porque a religião é fundada pelo homem. A religião é invenção do homem. Se ela é invenção do homem, ela fica na terra. Porque tudo que é do homem, na terra fica. E o que é de Deus, vai junto com o Espírito que é eterno. E se vocês acham que as religiões são criações de Jesus, vocês acham que Paulo de Tarso criou com suas cartas um código religioso? Eu vou provar para vocês que não. Eu vou ler um trecho, eu vou tentar. Se eu não conseguir, a Mirna me socorre. Eu vou tentar ler um trecho, que é a 13ª parte da carta aos Coríntios. Paulo escreveu duas, uma dando instruções desse tipo que eu falei, e uma outra, que é esta que eu vou ler, que são as instruções religiosas. E se alguma religião, qualquer uma, praticar os 13 ensinamentos expostos aqui, eu digo que eu estou errado, que a religião é coisa de Deus. Mas a religião, inventada pelo homem, para ser de Deus, tem que praticar estes 13 ensinamentos de Paulo. Ele diz assim, até me perdoe uma observação. Uma vez um sujeito muito esperto surrupiou parte desta carta e compôs uma música e omitiu o nome do autor. Eu só vou falar as iniciais do nome dele, porque senão a família dele pode me processar, é o Renato Russo. Depois, na segunda edição do livro, ele pôs. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofrer. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria e não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei como as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma,
Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Por isso Kardec ensina: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Fiquemos com Deus.